cobrar bolo por quilo ou por fatia? Eu vendi bolo por quilo muitos anos da minha carreira. Primeiro que eu tinha um cardápio assim: bolo sensação, prestígio, brigadeiro. Aí cada um eu escrevia do lado. O sensação era uma massa de chocolate amanteigada com recheio de brigadeiro e morango fresco. O de prestígio era uma massa chiffon de chocolate com recheio de coco. O de brigadeiro era uma massa chocolatuda, Daisy, blá blá blá, recheada com brigadeiro. Olha como eu complicava a minha vida eu mesma. Aí eu colocava lá, quilo, sei lá, R$50. O cliente virava pra mim e falava assim: eu quero um bolo de 1 quilo. Quem já trabalhou com todos esses tipos de massa consegue identificar que uma massa chiffon é uma massa espumosa, né, de método espumoso, que vai um pouquinho de óleo, então é uma massa mais úmida, mas é uma massa bem leve. Uma massa manteigada é uma massa mais pesada. Então quem já trabalhou com esses dois tipos de massa sabe a diferença de peso. Então se eu fizer aqui um bolo de 15 centímetros com uma massa amanteigada e um bolo de 15 centímetros com uma massa chiffon, aqui eu vou ter 1 quilo, aqui eu vou ter 2. Né? Assim, chutando alto mesmo. Então, cada uma tem um peso. Então, como que eu vou vender o quilo disso, sendo que eu não consigo ser exato? Né? Eu não consigo falar para o cliente: ah, mas 1 quilo desse aqui não dá o mesmo tanto que esse aqui. Imagina a confusão você explicar isso para o seu cliente. Que o tamanho é o mesmo, só que esse daqui vai pesar o dobro do que o outro. Não faz sentido. Só que mesmo não pesando a mesma coisa que o outro, se eu fizer o mesmo diâmetro e altura com uma massa chiffon ou amanteigada, independente do peso, vai dar o mesmo número de fatias. Se você colocar lá um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, ele vai me dar, em média, 15 fatias. E ele vai me dar as mesmas 15 fatias se ele for num bolo espumoso e se ele for num bolo amanteigado, tá? Então, assim, eu tenho sempre que pensar nisso. O que é mais fácil para eu passar para o cliente, né? E aí, eu vendia assim por quilo. Então, eu sempre entregava mais do que eu vendia, porque eu nunca conseguia fazer exato. E aí, eu comecei a mudar o meu cardápio. Então, eu comecei a trabalhar só com massa amanteigada. Então, o meu bolo ia ter sempre o mesmo padrão. Ele sempre ia ser igual, ele sempre ia ter o mesmo peso. E aí eu parti para cobrar por fatia, porque já que qualquer peso vai dar o mesmo tanto de fatia, então tá tudo certo. Inclusive, um bolo meu de 15 centímetros por 15 de altura, ele tem uma média de fatias de 20. Ele sempre me dá 20, mas não é sempre que ele me dá o mesmo peso. Às vezes alguma decoração, um recheio um pouquinho mais pesado, outro mais leve, me dá uma interferência de peso. Só que a fatia vai ser sempre a mesma. Então eu consigo criar um padrão de bolo. Aqui cobrando por quilo, eu nunca fechava o mês no azul. Nunca conseguia fechar. Porque eu sempre perdia alguma coisa, eu sempre entregava mais.